o Führer recorreu a Ludwig Müller, um ex-capelão da Marinha. Müller havia escrito que o cristianismo devia refletir as visões germânicas e que o pacifismo era uma blasfêmia contra Deus, e isso o tornou o candidato perfeito para liderar a religião reinventada por Hitler. A ideia da igreja alemã era testar o que podia ser feito para criar uma igreja mais ou menos baseada no cristianismo, mas sem nenhum elemento judaico. A igreja alemã tornou-se porta-voz do Terceiro Reich. E sacerdotes pseudo-religiosos como Müller insistiam que a perseguição do povo judeu era abençoada por Deus. Eles viram o antissemitismo. Viram os judeus perdendo as propriedades, sendo obrigados a emigrar. Eles ouviram a retórica antissemita. Saudações cristãs, sejam todos bem-vindos ao canal Espada Triunfante. Meu nome é Marcos Lopes. E diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Houveram movimentos que influenciaram a igreja cristã alemã no tempo do nazismo, ok? Principalmente dentro da igreja luterana, ok? Surgiu então uma igreja chamada Cristãos Alemães. Na verdade, o nazismo foi uma amostra bem rudimentar do que será o império do anticristo que irá surgir. Bem, senhoras e senhores, cristãos ou não cristãos, esse estudo que eu trago para vocês é bem assim interessante, porque não são muitas pessoas que conhecem esse lado da história. Como eu sou apaixonado por história, gosto muito de história, então vou trazer para vocês essas declarações da igreja alemã da época do nazismo. Iremos comentar sobre a apostasia do cristianismo na época do nazismo. Alguns estudiosos apontam que mais da metade do povo alemão era praticamente protestante. Alguns autores afirmam que mais da metade, vamos dizer assim, seguiam a fé protestante, e que 40% desses cristãos eram católicos romanos. Como pôde então a igreja que se dizia cristã, cruzar os braços e dar as costas aos seus vizinhos e amigos e mesmo parentes que tinham ascendência judaica? Como entender isso, né? Bem, queridos, Hitler dizia que para entender o seu partido, o nacional-socialismo, as pessoas deveriam conhecer Richard Wagner, famoso compositor de óperas, que construía compreensíveis e cativantes histórias de amor e conquistava também os corações através de literaturas que traziam a conquista e a superação com deuses pagãos e demônios. Ou seja, era um antissemitista radical também, detestava os judeus, ok? Mas as ideias de Richard Wagner conquistaram o coração do nazismo, tá? Wagner afirmava que Jesus Cristo nascera com sangue ariano, acredite se quiser, né? E conforme uma revelação que ele diz ter tido, não se tratava de um Jesus, a Bíblia, um Jesus judeu do Novo Testamento, mas de um Cristo que derramava sangue ariano e que lideraria a Alemanha de volta à grandeza da sua época de direito. Bem, Richard Wagner
escreveu alguns ensaios antissemitas e por esta razão e pelo aspecto nacionalista da sua obra, sua imagem foi tida no século XX e absorvida pelo nazismo. Tá? Então o nazismo tomou muitas das suas ideias de superioridade da música e do intelecto alemão, né? Em contraponto com os românticos judeus. Okay? Hitler também adotou a teoria evolucionista, né, da sobrevivência do mais forte, do mais apto, né? E essa teoria de Charles Darwin, que asseverava que o homem tinha o direito de ser tão cruel quanto a natureza. Palestras eram dadas nas escolas da SS, da SS era a escola de elite dos nazistas. Então, eram proporcionados palestras mostrando a inferioridade dos judeus. Bem, crânios também eram pesquisados para provar a inferioridade dos judeus. Tudo isso fruto de uma especulação vazia e sem fundamento científico, mas os nazistas adotaram isso como verdade. E o pensador que provavelmente melhor enquadra o pensamento de Hitler, né, foi Chambellan, né, genro de Richard Wagner. Né, e ele escreveu, Chambellan escreveu as fundações do século XIX. Ele combinou a teoria de Wagner sobre a raça superior com a teoria da super-raça. Né? Então ele pegou as teorias também de Nietzsche, filósofo, né? Famoso no meio acadêmico, né? O filósofo ateu, totalmente anticristão, detestava o cristianismo. Então Nietzsche ensinava a super-raça. E juntando todo esse mundaréu de ideias, né? Chamberlain, ele faz a teoria da super-raça. Né? Acreditava que de uma raça superior que poderia ser criada apesar dela já existir no povo da Prússia. E afirmavam categoricamente que Jesus era ariano. A importância do pensamento de Chambellan para a formação do ideal nazista é praticamente crucial. Né? Na presença de Hitler, ele ficou tão estupefato, né, que teria escrito o seguinte num relato, a sua carta ao futuro Hitler. Ele disse: "A minha fé no arianismo não vacilou em nenhum momento. Com um único golpe você transformou a situação de minha alma", ele se referindo a Hitler. O fato de a Alemanha, em seu momento de maior dificuldade, ter dado à luz a um Hitler, prova sua vitalidade. Que Deus o proteja. Então nós vemos aí também a questão das tropas da SS, da tropa especial dos nazistas, que também recebiam ensinos místicos orientais. Okay? Hitler também era um místico ocultista. Né? Existem várias obras que você pode ler por aí, como Hitler e o Ocultismo, Hitler e Nietzsche, e entre outras obras que existem no mercado editorial brasileiro. É bem verdade que devemos distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Na história funciona-se desta forma. Temos que distinguir entre verdades e mentiras. Mas é fato notório e histórico de que Hitler acreditava na Atlântida, de onde surgiu a raça ariana, que ele achava seria ser a raça superior. Também houve crenças no nazismo dos hindus, que ajudaram, né, a SS a formular alguns escritos e algumas ideias. Também se apoderaram de alguns escritos de Lutero, no caso os nazistas, né, alguns escritos de Lutero em alguma literatura contra os judeus que ele fez em sua época. Porém, da mesma forma que os hindus não têm culpa de os nazistas usarem alguns de seus símbolos para a sua ideologia, da mesma forma Lutero também jamais apoiaria o regime nazista, embora
que alguns de seus escritos sobre os judeus realmente foram um grande erro, ok? A filosofia e as ideias de Nietzsche, okay, este grande filósofo alemão, né, do super-homem, foram aceitos e também nas questões morais. Os nazistas eram discípulos fiéis de Nietzsche, tá? E era a Bíblia dos soldados alemães também na Primeira Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial já era a Bíblia praticamente dos alemães, né? Os alemães eram discípulos fiéis de Nietzsche, praticando e defendendo quase tudo o que ele dizia, e conceitos tipicamente nietzscheanos, como super-homem, raça superior, desejo de poder, imoralismo, transfiguração de valores, além do bem e do mal, moral superior versus inferior, guerra, dominação, exploração e criação tornam-se comuns na literatura nazista. Bem, foram distribuídas 150 mil cópias de uma obra de Nietzsche, Zaratustra, né, que foi distribuído entre as tropas. Até mesmo comentaristas cristãos ficaram chocados que esta obra de Nietzsche tenha ficado no lugar da Bíblia, nos campos de batalha. Entretanto, a aproximação de Nietzsche pelos nazistas é colocada em dúvida por alguns estudiosos contemporâneos. A grande verdade é que houve sim uma certa influência das literaturas de Nietzsche sobre os nazistas. Mas não foram só essas ideias reunidas, esse caldeirão de ideias tirado de livros. Veja como um livro tem potencial de criar ideias, né, e fomentar ideias e fazer com que as pessoas mudem seu modo de pensar. Mas nesse caldeirão de pensamento, ideias colhidas também de uma outra vertente que surgia, né, influenciaram grandemente o nazismo. E é justamente isso que nós vamos ver no próximo estudo. Fique na paz e até já.